A gente vai aprender com Jesus a respeito do foco. Então preste atenção, vem aqui comigo para a leitura da palavra. O Evangelho de João, capítulo 7. Nós vamos ler do 1 até o 13, tá? O que a gente pode aprender com Jesus a respeito do foco. A incredulidade dos irmãos de Jesus. A palavra de Deus diz assim: passadas essas coisas, Jesus andava pela Galiléia, porque não desejava andar pela Judéia, visto que os judeus queriam matá-lo. E a festa dos judeus, chamada de festa dos tabernáculos, estava próxima. Então os irmãos de Jesus se dirigiam e a ele disseram: deixe este lugar e vá para a Judéia, para que também os seus discípulos vejam as obras que você faz. Porque se alguém quer ser conhecido, não pode realizar os seus feitos em segredo. Já que você faz essas coisas, manifeste-se ao mundo. Acontece que nem mesmo os irmãos de Jesus criam nele. Então Jesus lhes disse: o meu tempo ainda não chegou, mas para vocês qualquer tempo é oportuno. O mundo não pode odiar vocês, mas a mim ele odeia, porque eu dou testemunho a respeito dele, dizendo que as suas obras são más. Vão vocês para a festa, eu não vou, porque o meu tempo ainda não se cumpriu. Tendo dito isso, Jesus continuou na Galiléia. Verso 10. Jesus na festa dos tabernáculos. Depois que seus irmãos tinham ido à festa, Jesus também foi, não publicamente, mas em segredo. Ora, os judeus o procuravam na festa e perguntavam: onde estará ele? E havia grande murmuração a respeito de Jesus entre as multidões. Uns diziam: ele é bom. Outros afirmavam: não é. Ele engana o povo. Entretanto, ninguém falava dele abertamente por ter medo dos judeus. Então, o que esse texto ele traz para a gente? Ele traz algumas chaves, alguns segredos a respeito do foco de Jesus. Jesus era focado. Cláudia, Jesus era focado em quê? Na missão que ele tinha. Jesus era focado na missão que ele tinha. E ele, por ser focado, ele era intencional em tudo que ele fazia. Ele sabia quais os passos ele precisava dar. E aí é interessante, eu quero trazer você para o texto, para a gente meditar de forma bem objetiva nesse texto. No versículo 3, uma parte do versículo diz assim, os irmãos dele falando para ele: para que também os seus discípulos vejam as obras que você faz. Né? Qual que era a intenção do coração dos irmãos de Jesus? Primeiro ponto, os irmãos de Jesus aqui são os irmãos de sangue mesmo, os filhos de José e Maria, que nasceram após a vinda de Jesus, obviamente, mas eles viveram ali 30 anos com Jesus, dentro da mesma casa, debaixo do mesmo teto, convivendo, caminhando com Jesus, e isso prova, inclusive, a humanidade de Jesus. Jesus ele era tão humano que até as pessoas que conviviam com ele, que ainda não tiveram uma revelação de fato, ou não quiseram crer em quem ele era espiritualmente falando, acreditavam que ele era um homem comum. Por isso, inclusive, tantas dúvidas dos próprios judeus, por isso dúvidas de pessoas que viam Jesus caminhando, que viam Jesus conversando com outras pessoas, que tiveram a oportunidade de conversar com Jesus, que tiveram a oportunidade de conviver com Jesus, ainda tinham dúvidas de que ele era o Filho de Deus. Por quê? Porque ele era 100% humano e ao mesmo tempo 100% Deus. Percebe? E aí, os irmãos de Jesus, eles ainda tinham aquele pezinho atrás, sabe? Mas aí eles falaram o seguinte: Jesus, vai para lá, mostra o que você faz, para que aquelas pessoas lá da Judéia também te conheçam. E aí Jesus diz para os irmãos dele: ainda não é chegada a minha hora. Ainda não chegou. De que hora é essa que Jesus estava falando? A hora de ir para a festa? Opa, a festa vai começar às 19, então eu tenho que ir agora.
não é a minha hora, ou seja, está cedo demais para a festa. Não tem nada disso. Jesus está falando aqui da hora da crucificação, da hora do cumprimento da sua missão. Por quê? Porque os judeus eles já estavam perseguindo Jesus. Aqui fala claramente, os judeus queriam matá-lo. Os líderes, os governantes daquele tempo queriam matar Jesus. Por quê? Porque Jesus estava indo contra aquilo que eles ensinavam para o povo. Jesus estava dando testemunho de uma verdade que não era a verdade que eles gostariam que a humanidade tivesse naquele momento. Jesus estava, aqui no versículo 7, Jesus diz claramente que o mundo o odiava. Quem era esse mundo que o odiava? Eram aquelas pessoas que não aceitavam Jesus como o Messias vindo do céu para salvar a humanidade. Mas Jesus estava focado na missão. E o que a gente aprende hoje aqui? Jesus ele abriu mão de ser ainda mais conhecido, de se mostrar ainda mais para aquelas pessoas, como os irmãos dele sugerem. Jesus, vai lá, faz sinais. À medida que você fizer novos sinais, as pessoas vão conhecer mais de você. As pessoas vão saber mais quem você é. Jesus não estava preocupado com isso. E muitas vezes, eu e você, nós nos preocupamos muito com se tornar conhecidos. Nós nos preocupamos muito com evidenciar aquilo que nós estamos fazendo. E Jesus ensina para a gente algo muito valioso. Esteja focado no alvo. Esteja focado aonde você quer chegar. E tudo o que acontecer no caminho vai ser apenas etapas para você alcançar aquilo que você quer alcançar. Jesus podia se perder, inclusive aqui, ir para a Judéia, no momento da festa dos tabernáculos, que era uma festa que acontecia por volta dos meados de setembro e outubro, também conhecida no tempo judaico como festa da colheita, onde eles comemoravam os tabernáculos, porque eles se reuniam em tendas para relembrar toda a trajetória do povo de Israel no Egito, onde Deus os protegeu e eles formavam tendas, e tinha todo aquele contexto histórico religioso, né, e emblemático do povo judeu, do povo de Israel. Mas também era um tempo de comemoração, de festa da colheita, onde aquele povo que vivia da agricultura comemorava pela colheita que acontecia naquele período entre setembro e outubro todos os anos. E aí existe todo um contexto também das chuvas que vinham para regar a terra e durante aquele período da colheita. Bom, Jesus podia ir para lá e se apresentar e curar mais algumas pessoas e fazer mais alguns milagres e libertar mais pessoas e fazer ali um movimento para aparecer. Só que o que Jesus entendeu? Se ele fizesse isso, como aquelas pessoas estavam perseguindo, procurando, com a intenção de matá-lo, porque muitos deles acreditavam que Jesus estava fazendo algo, mentindo, enganando as pessoas, dizendo que era o Filho de Deus, falando contra tudo aquilo que estava sendo ensinado pela religião, pelos líderes daquele tempo. Jesus podia antecipar a sua morte, antecipar tudo aquilo que já estava preparado para o Pai, para ele. E Jesus não queria antecipar, ele não podia antecipar. Por quê? Porque a missão dele era clara. E sabe qual era a missão de Jesus? Muito mais do que morrer na cruz. Isso foi o propósito, o grande chamado dele, se entregar por nós, ser crucificado, uma morte de cruz, para levar sobre ele todos os nossos pecados e nos religar ao Pai, nos dar a oportunidade de fazer isso aqui que nós estamos fazendo hoje. Esse é o chamado. Mas Jesus ainda tinha uma missão na terra, que era preparar pessoas que dariam sequência a essa mensagem, para fazer essa mensagem ecoar durante toda a eternidade.
E é a mensagem que ecoa até hoje. Então Jesus tinha uma missão e ele era focado nessa missão. Jesus não podia ir para a festa num tempo que ainda não era oportuno para ele ir. Mas Jesus foi para a festa. Aqui no versículo 10 diz que depois que os irmãos dele foram, Jesus foi e ficou ali de uma forma mais oculta. Ficou ali nos bastidores. Por que isso? Por quê? Porque Jesus não queria antecipar algo. Jesus estava focado na sua missão. E Jesus sabia que ele estava incomodando. E aí anote uma coisa, o seu foco incomoda as pessoas que estão ao seu redor. Quando você age de forma focada, quando você conduz a sua vida de forma focada, o seu foco incomoda as pessoas que estão ao redor. O que Jesus nos ensina a respeito de foco? Que quando você está focado no seu alvo, na sua missão, no seu chamado, as pessoas ao seu redor vão ficar incomodadas. Por quê? Porque elas querem que você fale, elas querem que você se exponha, elas querem que você evidencie, elas querem que você apareça, e você quer única e exclusivamente cumprir a sua missão. É o que Jesus está nos ensinando. Você tem uma missão, você tem um chamado, talvez na sua família, talvez no seu trabalho, talvez na sua vida pessoal, você precisa romper um desafio. Foco naquilo que você precisa fazer, naquilo que você precisa alcançar.